Graça e paz. Bom, então estamos na nossa terceira carta e já deixo aqui o meu pedido. Vamos curtir, compartilhar, comentar. Vamos deixar esse canal crescer. Vamos fazer ele alcançar mais e mais pessoas. Amém? Então segue aí o canal, curte, compartilha. Isso ajuda muito. Vocês não sabem o quanto que isso ajuda o canal a dar aquela crescida, tá bom? Então não, sem mais delongas, vamos conhecer primeiro a cidade, como de praxe, tá? Nas cartas sempre vamos iniciar pela cidade, conhecendo ali o contexto histórico, para assim seguir até a carta. Vamos então iniciar conhecendo um pouquinho da cidade de Pérgamo. Hoje então é a carta à igreja que está localizada na cidade de Pérgamo. Então esta carta encontra-se em Apocalipse 2, do versículo 12 até o versículo 17, tá certo? Então Apocalipse 2, do 12 ao 17. A cidade de Pérgamo, ela fica a cerca de 100 quilômetros da cidade de Esmirna, e ao contrário das outras cidades de Éfeso e de Esmirna, Pérgamo não é uma cidade costeira, ela é uma cidade afastada um pouquinho do mar, né? Do mar. Do mar. Atualmente ela é conhecida como Bérgamo, e Pérgamo era uma cidade profundamente pagã. Pérgamo, então, era uma cidade pagã e um próspero centro de culto ao imperador. Pérgamo cultuava o imperador e tinha um templo para Zeus, o Salvador, e para Esculápio, o Salvador. Essa cidade, então, ela era um centro pagão, um centro de culto a falsos deuses, um centro que não, um centro de ímpios, não é? Então, essa era Pérgamo, tá certo? Para você ter uma ideia, Esculápio, ele era um deus da cura. E o símbolo do deus Esculápio hoje estampa os jalecos dos médicos, não é? É aquela serpente que está em volta de uma estaca de madeira. Esse era o símbolo do deus Esculápio. Aí fica uma curiosidade aí. É, E o templo do deus Esculápio, o Salvador, ele era muito frequentado, porque as pessoas estavam atrás da cura, as pessoas iam atrás da cura, iam atrás do milagre, e aí esse templo, então, ele era muito frequentado, era um templo que vivia cheio, não é? Bem diferente dos dias de hoje, não é mesmo? E aqui a gente precisa pôr, né? Contém ironia. Bom, quantas igrejas hoje em dia não estão cheias de pessoas que estão procurando o milagre? Quantas igrejas hoje em dia não estão cheias de pessoas que só querem a sua cura? Quantos templos não são cheios de pessoas que vão até lá porque lá o pastor fulano de tal cura, o pastor cicrano de tal faz milagres, o pastor Beltrano com maravilhas? Então, quantas igrejas hoje em dia não estão cheias de pessoas que vão atrás apenas da sua cura, do seu milagre, da sua bênção, não é mesmo? Então, hoje nós ainda temos templos lotados de pessoas que buscam a cura ou o milagre. Diferente daquela época, essas pessoas elas não estão num templo pagão. Por incrível que pareça, hoje em dia essas pessoas estão nas igrejas, em templos, igrejas dedicada ao Senhor Jesus Cristo, dedicada ao verdadeiro Deus. Mas ainda lá existem pessoas que buscam apenas o milagre, apenas a cura. Quanto que a cura não cultiva, né? Quanto que o milagre não cativa essas pessoas, não é mesmo? Quanto que o milagre não atrai pessoas em busca apenas do milagre e daquela que pode fazer o milagre, não é mesmo? Então, não muito diferente, não muito distante, Pérgamo também tinha esse templo que era cheio, que era lotado de pessoas buscando a sua cura, que é o templo ao deus Esculápio. Vou deixar aqui uma curiosidade, e essa curiosidade é que em Pérgamo havia uma biblioteca. O rei Eumenes, ele queria transformar esta na maior biblioteca do mundo. Então, Eumenes queria deixar que essa
fosse a maior biblioteca do mundo. Queria elevar o status dessa biblioteca. Ele convenceu Aristóteles, que era um bibliotecário de Alexandria, a vir a Pérgamo. Então, esse Eumênides, não se sabe como, ele chegou até esse Aristófanes e falou: olha, venha para a minha biblioteca, porque eu vou transformá-la na maior biblioteca do mundo. E assim, ele levou, então, Aristófanes para a biblioteca de Pérgamo. Entretanto, Ptolomeu, que era o rei do Egito, Ptolomeu, que era o rei do Egito, ficou revoltado e proibiu o envio de papiro até Pérgamo. Então, eles não teriam como escrever, eles não teriam como esse meio de escrita, eles não teriam papiro. Ele proibiu o papiro. O papiro, que era feito de uma planta que levava o mesmo nome. Papiro é feito de uma planta que papiro, né? Então não tinha o papiro. Foi quando Eumênides, o rei, e ele surge com o pergaminho. Pergaminho que é feito de couro de animais, né? Então o pergaminho ele é feito de um material diferente do papiro, porque em Pérgamo não tinha o papiro, só apenas no Egito. Então eles não tinham como fazer o papiro. Entretanto, eles criaram o pergaminho no século 3 a.C. Então, aí está uma curiosidade. Você conhece o pergaminho até hoje. E o pergaminho ele surge nessa rivalidade de bibliotecas entre o Egito e Pérgamo. Certo? Vamos então à nossa carta. Então, abra sua Bíblia e acompanhe Apocalipse 2, do versículo 12 até o versículo 17. Vou ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Essa é a carta, então, à igreja que está localizada em Pérgamo, e vamos, como faremos sempre, versículo a versículo, observando então os detalhes. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Lembrando então da primeira, da segunda carta, e aqui essa introdução ela vai nos seguir até a 7ª carta. O anjo da igreja se refere ao líder da igreja, o pastor, o bispo, o que estava à frente da igreja. Esse era o anjo da igreja. É sobre isso que está então dizendo nessa introdução, e essa introdução ela vai nos seguir. Não preciso estender muito, essa introdução ela já segue a primeira e a segunda carta, eu já expliquei na primeira carta da onde vem, etc. Então, se você ainda não assistiu, volta lá depois na primeira carta a Éfeso, na segunda carta a Esmirna, volta, dá uma conferida e você vai saber mais do que se trata. Estas coisas, ainda no versículo 1, né? Estas coisas diz quem tem a espada afiada de 2 gumes. Os romanos viam o símbolo da espada como sendo o símbolo de quem poderia praticar a pena capital. Como assim? O imperador romano ele poderia mandar executar uma pessoa, e isso era simbolizado pela espada.
A espada, ela simboliza aquele que pode matar a outra pessoa em nome da lei, no caso, né? Então, o que Jesus está dizendo é que nem mesmo o procônsul romano, nem o governador, nem o imperador é quem tem o poder de decidir quem vive e quem morre. Quem decide quem vive e quem morre é Deus, é Jesus Cristo. Esse tem o poder da espada de dois gumes, né? A espada que decide a vida e a morte. Então, Jesus está tomando para si essa autoridade daquele que decide quem vive e quem morre. É Jesus, é Deus quem decide. Então o que Jesus está falando para aquela igreja é: não se preocupe. Não se preocupe com aquele que diz que tem autoridade para tirar a vida. Ele não tem. Quem tem autoridade entre a vida e a morte é Deus. É o próprio Jesus Cristo que tem essa autoridade sobre a vida. E é isso que Jesus está dizendo. Eu tenho a espada de dois gumes. Eu decido. Amém? Então aquela igreja tinha que ficar tranquila, porque tudo estava sob o controle de Jesus. Jesus ele se apresenta para cada igreja de uma forma distinta. Nós vimos em Éfeso, nós vimos em Esmirna, e agora nós vemos em Pérgamo que Jesus está se apresentando de maneiras distintas. E aquele povo, aquela igreja estava entendendo exatamente do que Jesus estava falando. Jesus didaticamente estava se apresentando para aquela igreja como aquele que tinha o poder sobre a vida. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o nome e não negaste a minha fé. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Jesus conhece, meu irmão, onde você mora, onde você vive, as suas dificuldades. Jesus, ele conhece tudo. Jesus conhece tudo, as suas provações, as suas alegrias. Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe onde você vive, Jesus sabe as suas influências, quem tem te influenciado. O lugar que você habita, o lugar onde você mora, não pode determinar o seu caráter. O seu caráter ele não é moldado pelas circunstâncias ou lugar onde você vive. Um exemplo disso, né, para nós balizarmos aqui, Adão estava no melhor lugar possível. Adão estava no paraíso. Adão estava no lugar que não tinha do que reclamar, no lugar que não tinha nenhuma dificuldade. Adão estava no melhor de todos os lugares. E estando no melhor de todos os lugares, Adão pecou, Adão caiu. Jesus, entretanto, esteve no deserto, sofrendo, com fome, com sono, com frio. Com frio, talvez à noite, né? Dizem que o deserto é frio à noite. Jesus estava sofrendo. E Jesus, sofrendo no deserto, foi tentado. E ele não pecou. O que nos mostra que não é o lugar, não é a circunstância que define quem eu sou. O meu caráter ele não pode ser mudado pelas circunstâncias e pelo lugar em que eu habito. E aqui Jesus está falando isso. Olha, eu sei onde vocês moram. Eu sei onde vocês habitam. E mesmo assim conservas o meu nome. Eu sei que aí é difícil, é o trono de Satanás. E aí pode ser uma referência aos cultos ao imperador. Essa pode ser uma referência aos cultos ao imperador, né? O trono de Satanás. Então, Jesus está demonstrando que ele sabe exatamente pelo que essa igreja tem passado. Entretanto, ele afirma que essa igreja conserva o nome de Jesus. Ou seja, não é o lugar difícil que faz aquela igreja cair. Aquela igreja continua de pé, mesmo estando em um lugar difícil. Seguindo então. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Aqui é a parte terceira do versículo 13. Antipas foi martirizado em um tipo de martírio terrível. Antipas foi colocado dentro de um touro, e este touro de bronze foi colocado dentro na fogueira, e ele só foi retirado de lá quando ele ficou incandescente. Então, pense no sofrimento dessa pessoa, de Antipas, martirizado desta forma na frente de todos, na frente ali possivelmente da igreja. Pense no terror que afligiu essa igreja ao ver tamanha tortura. Antipas então morre sufocado, né? Muito provavelmente morre sufocado e queimado dentro de um touro de bronze incandescente.
Então imagina os olhos dessas pessoas verem isso, né? As pessoas observarem esse sofrimento, imagina o terror que foi causado nessas pessoas. Então o que Jesus está dizendo que mesmo vendo aquele tipo de tortura, essa igreja ainda se mantinha fiel. Isso é excelente. Então, um martírio terrível, uma tortura terrível, e essa igreja, mesmo olhando para isso, se manteve de pé. Isso tá, esse relato, ele é feito por Tertuliano, tá bom? Esse relato do martírio, quem quiser pode buscar um pouquinho mais sobre isso. Tertuliano escreve sobre esse martírio. Versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas. É uma igreja fiel. É uma igreja que é exemplar em sua fidelidade. Entretanto, Deus aponta um erro. Conforme o dito nas cartas anteriores, Deus não passa pano para o pecado. As suas boas obras não encobrem o seu pecado. As suas boas obras não vão te salvar. As suas boas obras não vão apagar as coisas ruins que você fez. Não é um mercado da fé. Deus não troca o seu pecado pelas suas boas obras. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter as boas obras e o pecado não vai ser amenizado ou menos condenável por causa disso. Não são as boas obras que apagam o nosso pecado. É a graça quem tira de nós a culpa do pecado. Então Deus está apontando sim o erro daquela igreja. Aquela igreja precisa melhorar em alguns pontos. Tudo bem, é uma igreja fiel, nota 10 para isso. Entretanto, alguns erros precisam ser mudados, algumas coisas precisam ser consertadas. E Deus está apontando para isso neste versículo. Deus não negocia com o pecado, meu irmão. Não é uma agência de troca onde você chega com uma boa obra e Deus tira de você a culpa do pecado, tá bom? Esse evangelho, ele não é bíblico. O evangelho de que você paga coisas para receber coisas de Deus, isso não é bíblico. Não é você ajudando uma pessoa em necessidade, sendo generoso, sendo bonzinho, pagando alguma coisa na igreja, que você vai que vai ser anulada a sua culpa do pecado. Não é assim que funciona. Deus aponta a fidelidade daquela igreja, mas ele aponta também os erros dessa igreja. Existem coisas para serem consertadas. E Deus está aqui mostrando isso. Não existe jeitinho com Deus. Não tem essa, depois eu converso com Deus. Eu vou aqui pecar, depois eu troco uma ideia lá, ele vê que eu sou uma boa pessoa, ele vê que eu sou um santo, eu dou dízimo, eu pago as coisas lá certinho, não devo ninguém, então ele vai amenizar isso pra mim, né? Não tem jeitinho com Deus. Com Deus, se peca, se perde perdão. Amém? E se arrepende, mais importante. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Veja, Deus está apontando que naquela igreja existiam pessoas que sustentavam uma doutrina enganosa, uma doutrina de idolatria. Balaão é um pseudônimo para uma doutrina idólatra. Então, muitas igrejas hoje, ou muitas pessoas falam, não, a gente tem que ser compreensivo, temos que abraçar a todos, temos que aceitar a todos. Olha, ele ensinou ali, ele se enganou. Não, precisamos ser tolerantes. Cuidado, não é bíblico. Essa tolerância não é bíblica. As heresias precisam ser combatidas dentro da igreja. Deus está apontando que aquela igreja tinha pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão, a doutrina idólatra de Balaão. Então, não é bem assim de, tá tudo bem, eu tô bem, deixa ele falar, Deus, eu só ouço o que é bom, da igreja eu só retiro o que é bom. Não é assim que funciona. Deus está acusando aquela igreja de sustentar uma doutrina idólatra, tá? Quem quiser acompanhar um pouco mais para saber quem Balaão, eu não quero postar aqui para não ficar um vídeo longo, leia em Números 25, 1 a 3, depois você vai para o Números 31, 16, tá bom? Aí lá você vai saber mais o que é idolatria,
o que era a doutrina de Balaão, tá bom? Lá fica mais certinho, lá fica mais certeiro. Então, dentro da igreja, nós não podemos admitir as falsas doutrinas. Nós não podemos admitir dentro da igreja que seja pregada mentira. Nós não podemos admitir dentro da igreja que seja pregada idolatria, tá? Em outra carta mais para frente, isso vai ficar muito mais claro, de pessoas que não contrariavam as doutrinas, as falsas doutrinas, e essas pessoas Deus está falando, olha, vocês precisam melhorar isso. Então, dentro da igreja é preciso amaldiçoar as falsas doutrinas, não aceitar as falsas doutrinas. Que as falsas doutrinas ou que os falsos evangelhos dentro da igreja sejam anátemas, tá bom? E é sobre isso que Jesus está acusando essa igreja. E mais, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Contrariando ao que Jesus disse para Éfeso, que era um ponto positivo em Éfeso, que eles recusavam as doutrinas dos nicolaítas, e aí você pode ver lá na carta a Éfeso quem eram os nicolaítas, mas segundo alguns teólogos, os nicolaítas eram pessoas que pregavam um evangelho fácil, um evangelho simples, de vem, que Deus te aceita, que você não precisa mudar, que Deus te ama, apesar das coisas que você pratica. Bem diferente de hoje em dia, não é mesmo? Contém ironia nessa frase. Os nicolaítas então traziam esse evangelho do pode tudo, do tá tudo liberado, viva como você quiser. Essa era a doutrina dos nicolaítas. E Jesus está apontando de novo, vocês estão aceitando os nicolaítas aí. Sendo que lá em Éfeso, isso era tido como um ponto negativo. Como um ponto positivo, perdão. Lá em Éfeso era um ponto positivo, porque eles recusavam as doutrinas dos nicolaítas. Vocês estão aceitando as doutrinas dos nicolaítas. Então essa era esse é o evangelho, né, do tá tudo bem, Deus te aceita como você quer. É o Deus cara legal, né? Nós ouvimos aí, viralizou ultimamente aí um vídeo sobre um Deus que é tudo legal, Deus é da hora, né? As pessoas vão pegar a referência do Deus que é tudo da hora, Deus que é gente boa, boníssima, né? Então, fica aí essa atenção aí sobre os nicolaítas. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. As cartas aqui, elas falam bastante sobre o juízo final, elas falam bastante sobre os finais do tempo, mas nós podemos também interpretar esse venho a ti sem demora como aquele juízo terreno, sobre um sofrimento. Nós vamos ver isso em outra carta mais para frente, sobre um sofrimento ali aqui na terra, sobre a igreja ser destruída, a igreja ser levada, assim como Israel foi várias vezes destruído, assim como eles foram levados cativos. Então isso também pode ser interpretado, tá bom? E o arrepende-te, né? Jesus, novamente, falando, arrepende-te, volte onde você está errando, mude isso que está errado, quanto antes, porque eu venho a ti sem demora. Então, novamente, Jesus levantando a importância do arrependimento. É extremamente importante termos isso em mente. Arrepende-te. O arrependimento, ele é importantíssimo para a nova criatura. Quem se converte se arrepende dos seus pecados. Se você se converteu, você se arrependeu, certo? Então, o arrependimento, ele é um pilar do cristianismo. Nós precisamos nos arrepender, certo? E aqui Jesus está falando para essa igreja, se arrependa desses pecados, se arrepende de estar sustentando a doutrina de Balaão, isso não é correto. Se arrepende de estar sustentando a doutrina dos nicolaítas. Se não, venham a ti sem demora. Então nós podemos interpretar isso como um juízo aqui na terra, de destruição, perseguição, ou qualquer coisa no sentido, né? Essas provações. Mas também podemos interpretar isso como o próprio juízo final. E aí você vai falar, não, mas como assim venho sem demora? Isso foi escrito lá atrás, nos anos 70, já se passaram 2000 anos e nada? Veja, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus, ele existe na eternidade. É um tempo extremamente distinto do nosso. Não tem tempo na eternidade. Então, o tempo de Deus não é igual ao nosso.
Deus não está demorando. Inclusive tem tem um ditado, né, popular que diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Negativo. A justiça de Deus, ela nem tarda e nem falha, tá? O tempo de Deus é distinto do nosso. Não significa que ele está demorando. Jesus não está demorando para voltar. Ele vai voltar no tempo perfeito que o Pai determinou para que isso acontecesse. É um tempo perfeito. É o tempo que precisa ser. É o tempo que é. Então não é demora. Ah, venho a ti sem demora. Poxa, mas já faz 2000 anos. Então, mas o que é demora para o plano eterno, né? A demora do plano eterno é bem diferente da demora do plano terreno. Nós estamos aqui na Terra, 2000 anos é muito tempo. Agora, para a eternidade, 2000 anos não significa absolutamente nada, certo? Seguindo, versículo 17. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Aqui é uma referência ao banquete das bodas que nós participaremos com Cristo nos céus. O maná, que é aquele alimento que é perfeito, vindo do céu. Então, ao vencedor, o vencedor desfrutará deste maná, que é algo que o ser humano não pode descrever, né? Além disso, a Arca da Aliança ela foi definitivamente perdida em 586 e o maná desapareceu antes até da Arca da Aliança. Uma tradição judaica, que é um adendo que eu escrevi, uma tradição judaica declarava que Jeremias ou um anjo havia ocultado o maná e eles seriam restaurados no fim dos tempos. Esse, então, é um símbolo usado por Cristo para mostrar a gloriosa recompensa. Então os judeus acreditavam que esse maná seria restaurado, né, por um anjo ou por Jeremias. E aqui Cristo está usando isto, né, o Jesus está usando este conhecimento para dizer, olha, no fim dos tempos vocês vão desfrutar do maná. Amém? Então o maná é referente a este banquete celestial no final dos tempos que nós teremos com Cristo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. Essas pedrinhas, né, essa pedrinha ela simboliza um julgamento. As pedrinhas brancas nesse tempo, nesse contexto, elas eram dadas às pessoas que eram inocentadas, né, aos réus inocentes. Então, o júri lançavam as pedrinhas brancas declarando que o réu era inocente. Então, o que está sendo dito é: eu colocarei sobre vocês a pedra branca da inocência, vocês serão inocentes, vocês são justificados pelo meu nome. Eu te justifico, não é você que se justifica, você não pode se justificar. O seu pecado te torna condenado, o seu pecado te torna sujo. Mas eu, através do meu sangue, te darei uma pedra branca, te justificando de toda a condenação. Você não vai ter condenação, porque eu te dei uma pedra branca. Então é sobre isso que Jesus está dizendo, sobre este julgamento, sobre essa justificação. E também naquela época, as pedras brancas, elas serviam como uma documentação para registro do filho. Então o pai escrevia numa pedra branca o nome do filho e assim esse filho era registrado para este pai. Este pai registrava então essa criança. E aqui Jesus pode também estar usando esse simbolismo dizendo, olha, eu farei vocês filhos. Eu os farei filhos através dessa pedra branca. Seja como for, didaticamente, Jesus está usando deste simbolismo porque ele sabia muito bem que as pessoas daquela época estariam entendendo perfeitamente o que estava sendo dito. Então, Jesus, ele escrevendo a carta, ele se preocupa com cada detalhe e que essas pessoas entendessem exatamente sobre o que se tratava. Sobre essa pedrinha branca, continuando no versículo 17, que é o último, e sobre essa pedrinha branca, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O vencedor receberá um nome do próprio Deus. E quem melhor do que o próprio Deus para nos nomear, não é mesmo? Então, quão maravilhoso é ter um novo nome, uma nova vida do próprio Deus.
Esse novo nome, ele simboliza, né, no Antigo Testamento era muito forte isso, quando a pessoa mudava o nome, representava que aquela pessoa, ela tinha um propósito diferente, né? Abraão mudou o nome, Isaac, Jacó mudou o nome, então, quando esse nome era alterado, era esse sentido de uma nova vida, um propósito para a sua vida. Então, nós teremos essa nova vida eterna, né? Então, é sobre isso que Jesus está falando, sobre nós recebermos um novo nome do Pai. E quão glorioso, quão maravilhoso é receber um novo nome do Pai. Amém? Isso ao vencedor. E nossa oração é que nós consigamos chegar até o final e, assim como Paulo dizer, lutamos um bom combate. Chegar no final de nossas vidas e dizer, eu lutei um bom combate, guardei a fé. Então, essa é a mensagem. Espero que tenha sido edificante, espero que você tenha crescido, né, na palavra, espero que você tenha compreendido. Então, curte esse vídeo, compartilha, novamente eu vou pedir, segue, deixa um comentário, o que eu posso melhorar, se eu estou falando muito rápido, se eu estou explicando demais, o que dá para melhorar nesse vídeo. Compartilha com seus amigos, familiares, para que essa palavra alcance mais pessoas. Amém? Graças a Deus pela sua vida e te vejo na próxima carta, né? Na nossa quarta carta. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.